tropeira, sol, chuva, serração. Ei, vida tropeira, levar a tropa eu vou. Rumo a São Paulo pela trilha vou seguindo, leva a coragem pra trovar o meu destino. O tropeirismo foi uma das principais atividades econômicas da região sul e sudeste do Brasil durante os séculos XVIII e XIX, e é considerado um dos principais responsáveis pela atual disposição geográfica do estado do Paraná. Os tropeiros eram os responsáveis por guiar as tropas de cavalos ou mulas por longas distâncias para comercialização. Esta atividade tornou-se mais expressiva a partir de 1730, com o aumento da demanda de mulas e burros para a extração do ouro em Minas Gerais. Além destas principais atividades, os tropeiros também exerciam o transporte de alimentos, gado para abate e de cargas em geral, fazendo inclusive serviços como o correio. O ciclo do tropeirismo, como assim nós o chamamos, esse foi, na verdade, um ciclo econômico, desde o princípio do Brasil como um todo, que basicamente, resumindo mesmo, era a necessidade de levar cargas, principalmente o alimento, e em alguns momentos também o próprio correio, quando isso vai ser concebido no país como um todo, além fronteiras, porque a gente não tinha outro meio de locomoção, lembremos que o trem vai vir aí nos princípios do 19, o memorável trem de ferro. Então isso tudo antes, se não fossem as embarcações, que por consequência eram somente nas áreas litorâneas, o homem tinha que desbravar literalmente o interior, principalmente os grandes sertões, Como que ele ia? A cavalo e usando também a mula, que o muar foi o animal de maior presença dentro do ciclo do tropeirismo. Eu acho que pensar o tropeirismo no sul do Brasil é muito mais que pensar simplesmente uma profissão do Brasil campeiro sulista do século XVIII até o século XX. Pensar o tropeirismo é pensar uma profissão, mas pensar toda uma cultura em torno disso, que foi uma cultura que, na minha opinião, ela faz parte essencialmente da identidade do sul do Brasil, especialmente dos interiores do sul do Brasil. Saindo do Rio Grande do Sul, os tropeiros precisavam cruzar todo o sul do país para chegar até Sorocaba, onde comercializavam seus produtos. Por meio de terrenos elevados e matas fechadas, esses trabalhadores abriram caminho até seu destino. O mais popular deles ficou conhecido como Caminho de Viamão. Também haviam outros menos utilizados, como o Caminho da Vacaria dos Pinhais e o Caminho das Missões. Todos estes passavam pelo local onde hoje ficam os Campos Gerais e tiveram importante influência na sua formação atual. As paradas precisavam parar, Obviamente, você imagina a distância o que não era, Tanto é que nós temos registros das primeiras tropeadas, assim chamadas, que levavam até anos para acontecer, para cruzar esse Brasil como um todo. Teríamos, por exemplo, vindo de Viamão, no Rio Grande do Sul, até o sul de São Paulo, até teríamos a região de Sorocaba, principalmente onde havia a grande feira, assim, mencionada. Levava-se meses para se chegar, conduzindo tropas, na sua maioria, e também itens, como domésticos, culinários, assim por diante, e a alimentação propriamente dita. Nós não tinha tempo de voltar, dia de voltar. E ainda, quando era para voltar, trazer dinheiro para a família, eu era bem pequenininho, eu vinha trazer, o pai ficava. Então não tinha, vamos lá ficar tantos dias e voltar. É interessante lembrar que essa atividade também é uma atividade tradicional. Não tradicional no sentido político da coisa, mas tradicional no sentido de passar de geração em geração. Com 5 anos. E não largo. Primeiro comecei a puxar cabrito com meu pai de cavalo, Aí ele morreu velho, eu fico o apelido de cabriteiro, Daí comecei a lidar com o animais. Eu não parei, não paro. O dia que morresse, São Pedro deixava eu ir de cavalo, eu vou de cavalo. É a paixão do velho. É a paixão. Eu não me participei de uma cavalo quando eu era moleque. Depois parei. Depois, quando eu fiquei mocinho, eu comprei um burro.
primeira vez o burro sem aparelhar, sem nada. Mandei aparelhar o burro, domei o burro, daí eu pensei que ia domar. O primeiro burro que eu domei. Vendi o burro, comprei o dinheiro do burro, vendi por 2.300, comprei por 1.000, depois vendi por 2.300. Deu para mim comprar uma mula surdia negra e enciar com tudo novo. A primeira coisa que você vai fazer num cavalo, você vai pegar ele e vai usar o cabresto. Hoje em dia ninguém usa cabresto mais, né? Sempre usa o freio direto na boca, mas do jeito que eu aprendi, é usando o cabresto. Quando você vai chegar o cabresto, esse aqui, ó, você vai chegar, pôr o cabresto, você vai encilhar ele, né? Segundo vai pôr o freio na boca. Ele ficando com o freio na boca, ele se entregou para você, ele já não tem o porquê de fazer qualquer rebeldia, né? Então, você coloca o freio. Põe a rédea aqui. Eu uso fazer isso aqui, ó, amarrar a rédea aqui assim, porque se caso qualquer coisa que ele for sair, não pisa na rédea, não corta a boca, nada, tá? Segundo, vai sair com o baixeiro, pode ver que eu já pus o freio, ela não procurou pastar mais. Olha, tá à vontade aqui, ó. Igual o baixeiro. Deu o baixeiro. Daí vamos pôr o arreio, porque esse aqui é uma sela, entendeu? Mas se fosse um arreio, era a mesma coisa, tá? Esse aqui é uma sela, vai jogar a sela em cima. A diferença do arreio com a sela, porque a sela já tem a barrigueira já fixada nela. E o arreio não é separado, entendeu? Barrigueira, vamos supor. Vou apertar essa barrigueira aqui. Vai dar sela. Aqui, ó, passa aqui, dá uma passadinha aqui assim. Ó, esse aqui é o jeito de fazer, ó. Passa por baixinho aqui, ó, por baixo. Ó, sai assim, tá certo. Dá uma olhadinha se não pegou esse fio pro lado de cá. Daí vamos supor que se fosse um arreio, não tinha aquela barrigueira, essa barrigueira aqui, ó. Daí eu ia usar essa barrigueira aqui, certo? Vamos supor que fosse um arreio, agora daí que eu ia usar a barrigueira depois. Essa barrigueira que vamos supor que fosse um arreio, daí não ia ter aquela. Só por não vou nem pôr lá, essa aqui não tá, só para explicar. Daí vem o pelego, que a sela também não usa o pelego. Vamos supor que fosse um arreio mesmo, sabe? Qualquer outro tipo de arreio. Daí você vai usar o pelego, e se for só a sela já está encilhado, sabe? Porque sem essa barrigueira, só a sela ali. Aí como se fosse um arreio, você usa a barrigueira, o pelego, aí você vai usar uma badaninha em cima, tem gente que gosta, outro não gosta, gosta só do pelego. Daí vem o chinchador. Chinchão, tem uns que falam chinchador, outros falam chinchão. Esse aqui vai para segurar o pelego daí. Entendeu? E hoje em dia a turma está usando tudo. Antigamente, na época minha, usava uma barrigueira aqui e a outra aqui. Hoje é todo mundo só na frente. Então mudou o jeito de lidar. Então, até na domação, já você doma eles sempre a barrigueira na frente, barrigueira, tudo na frente. Daí passa aqui e faz a mesma coisa da outra. Puxa aqui, se ela estiver sobrando um pouquinho, você faz assim, ó. Fica mais fácil de tirar depois. Daí, ó, tá encilhado ela. Agora é só montar e sair cavalgando. Fui muito cavaleiro. Você vai daqui em Castro, nesses fazendeiros, e pergunta quem eu fui na mangueira para lidar com animais. Encher a mangueira, 2 mangueiras de animais, o dia inteiro eu fiquei enchendo animais. Por isso eu estou tudo aleijado, de tanto trabalhar. Mas, para mim era festa encher um animal que vier aqui. Já eu pegava um burro doido para domar quando via tinha 15, 20 para mim domar. Tinha um padrinho meu lá de Minas, ele trazia 30 cabeças
de mula, só mula. Daí aquela mula ele descarregava em perto de Baiti ali, sabe? Daí nós ia lá pro norte e ia vendendo. Só vendendo as muladas. Quando terminava as mulas vendendo, eles iam buscar outra. Eu nunca fui com eles. Ainda hoje, é possível observar as fortes influências culturais deixadas pelo tropeirismo nas cidades por onde passou. Durante os anos, em contato com as diversas regiões do estado, o tropeirismo tornou-se o responsável também pelo transporte de culturas. Esta herança se faz presente na culinária, vocabulário, vestimentas e outras diversas tradições deixadas por este movimento. Só que nessa ida ir e vir de tropeiros, eles levaram consigo também junto deles, claro, a cultura de onde eles passaram, né? Você fazer uma tropeada no sul de Minas Gerais e depois se aventurar com ela lá no Rio Grande, você vai trazer alguma outra, né? Principalmente na questão de alimentação, da cultura alimentar, mas também na aprendizagem, né? Fica muito marcante na cultura popular, não só na cultura popular, mas na maneira de sentir a sociedade em vários aspectos. Na culinária, por exemplo, você pega os pratos típicos de Ponta Grossa, é a tal da alcatra no espeto, que é uma coisa que ela vem junto com os tropeiros para você poder assar carne o mais rápido possível, é a alcatra no espeto para seguir viagem. Então, esse tipo de corte de carne que é feito, né, o nosso alcatra no espeto, com todas as partes da carne que vão ser espetadas ali, feitas aí num fogo mais, né, em brasa ali, assado na churrasqueira, que você consiga controlar o ponto, né, o mal passado, ou ao ponto da carne, ele vai ter esse passado aí vinculado com a questão das tropas. Principalmente ali a farinha, né, consumia-se muita farinha e consumia-se muito o próprio milho, né, mesmo assim, e o sal, era o que eles mais carregavam, até porque eles precisavam fazer coisa culinária rápida, né? Levava muito farofa, né, porque charque, levava muito charque, porque não adianta você levar uma carne verde aí, azeda. E o tropeiro mesmo, quando vinha lá no Rio Grande, ele punhava a manta de charque no lombo do cavalo, e dali uns 5 dias ele tirava e cortava, e ia comendo. No soro do cavalo, ele sargava com o soro do cavalo. Uma outra coisa que é bem curiosa também é entender o quanto eles tinham regras de conduta. Por exemplo, o uso de cachaça, se a gente vai buscar os arquivos no Museu do Tropeiro em Castro, tem toda uma questão que passa algumas regras de conduta em relação ao uso do aguardente. Se ele tiver que cuidar da tropa e ele não tiver em condições sóbrias, não vai dar certo. Você podia fazer uso da aguardente se você tivesse tomado chuva e isso fosse para aquecer seu corpo e evitar uma gripe, um resfriado, alguma coisa assim. Então, a vigília acontecia em sistema de revezamento, assim como o cozinheiro era aquele que ia à frente da tropa, então ele acordava muito antes, preparava um café da manhã reforçado e ele seguia a viagem bem à frente da tropa, dos animais que estavam indo, para que ele pudesse chegar no próximo destino, normalmente aí uma distância de 30 quilômetros, é por isso que a gente tem as cidades mais ou menos com uma distância similar aqui na região dos Campos Gerais, é o tempo de uma jornada de caminhada deles. Então, ele chegava lá no próximo acampamento, tinha que organizar toda a questão dos utensílios para deixar preparada a refeição para quem vinha depois. Tropeira, na culinária, na vestimenta, no pala, no chapéu e no trato com o campo, essa paixão pelo campo, essa paixão pela boiada, essa paixão pelas mulas, né? E uma paixão também que eu acho que é uma paixão pela aventura. Porque assim como os portugueses e espanhóis se lançaram no mar no século XV e XVI com medo do desconhecido, o que é ser tropeiro no século XVIII e XIX aqui no Paraná? O que é enfrentar os mais diversos problemas, as mais diversas dificuldades para fazer a rota acontecer?
Outra grande influência deixada pelo tropeirismo foi na religião. Sendo principalmente de vertente católica, diversas igrejas e templos foram construídos ao longo da Rota dos Tropeiros, além de contos e lendas passados até hoje de geração em geração. Para que a Mãe que sempre nos acompanha, direcionando nossos caminhos para o seu Filho Jesus, possa acompanhá-los, para que neste santuário natural, nesta peregrinação, eles possam também, por meio de Maria, fazer o encontro com Jesus. Que desça sobre todos vós a bênção do Deus rico e de misericórdia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E uma boa peregrinação a todos. A questão das devoções aos santos, propriamente dito, né? Até porque eu te falei que nesse contexto todo, a religião oficial do Império é o catolicismo, né? Os demais segmentos vieram com outras circunstâncias bem depois, né? Lembremos, claro, que a reforma já ocorreu na Europa, mas ainda não chegou, né? Nós estamos no 18, no século, né? 18, 19, tal. Isso vai depois, né? Bem mais tardio. Então, ela influenciou basicamente, primordialmente, na devoção aos santos, propriamente dito. Nós perdemos uma porcada inteira. Eu com o falecido João, ele falou assim para mim assim, Valdemar, nós ia levando na roça, ele me desceu na estrada, nós não sabíamos onde que era a roça. O cara que tomava conta da roça não foi encontrar nós. Nós tínhamos que pôr cada um tocado. Quando chegou lá, foi anoitecendo, foi sumindo os porcos, ficamos sem nenhum na estrada. Daí nós estávamos com o cargueiro, uma linha preta, eu tinha o cargueiro no meio da estrada, fazemos um baita de um fogo e ficamos ali na beira do fogo sem nenhum porco. A porcada sumiu tudo no ar. Você só veia grito de porco, ui, ui, tudo quanto era lugar. O falecido João falou assim, agora, daqui um ano nós temos um porco para nós pegar aqui, não pega tudo amanhã. Eu falei para ele, até meio-dia nós pegamos tudo a porcada. O neguinho pastorejo, ele vem aqui, ajuda nós, ele ajuda nós unir tudo essa porcada, até o meio-dia nós pega tudo. Daí eu vou acender uma vela lá na beira da ponte para pagar o que ele vai fazer para nós. Quando foi meio-dia, nós estávamos toda a porcada unida. Reunimos toda a porcada, os porcos vinham gritando em roda onde estava o cargueiro. Tudo rodeou o cargueiro, onde estava a arca que eu fui da mula, né? A porcada rodeou tudo, deitou tudo ali, em roda ali. O João falou, Valdemar, agora eu vou crer no neguinho pastor. É impossível você querer contar a história de Lula sem mencionar o símbolo do tropeirismo, até porque você observe, o nosso brasão, a nossa bandeira está estampado, né? Você vai pegar o estudo heráutico do brasão, ele está composto basicamente na história do tropeirismo, na sua totalidade quase, podemos dizer. Porque a cidade, né, ela surgiu de um tropeiro, né, que era o coronel Luciano Carneiro Lobo. Ele vai, como eu mencionava, constituir essas hospedarias para que os tropeiros que aqui passassem, né, se municiassem naquele contexto de pólvora, chumbo e sal. Eu costumo dizer que o Paraná, inclusive cidades como Ponta Grossa, Castro, Tibagi, Lapa, Jaguariaíva, até o Caú, basicamente todo o caminho de Viamão que passava pelo Paraná. Essas cidades só existem no Paraná tradicional por conta da Rota dos Tropeiros. Claro que a movimentação entre outras populações aqui já era constante. Mas esse caminho dos tropeiros, ele marcou a identidade e a nascença dessas cidades. De uma maneira muito forte. O Alvará Imperial de Dom Pedro I, de 15 de setembro de 1823, que também elevou a então, o então bairro de Ponta Grossa, que era a freguesia de Nossa Senhora Santana, que é a padroeira, a condição de freguesia, se deu também por prestígio do coronel Luciano Carneiro Lobo, proprietário da então fazenda Jaguariíva. Tanto é que o movimento que está em Ponta Grossa de emancipá-la, eles vêm recorrer ao coronel. Então, a gente sempre brinca, né, que são cidades irmãs, né, até porque, vamos dizer assim, nasceram no mesmo dia.
Cidades como Ponta Grossa, cidades como Jaguaraíva, Castro, Lapa, cidades que pertenciam a esse caminho do Viamão, elas têm muito significativamente, dentro da sua composição étnica, da sua composição cultural, as marcas do tropeirismo do século XVIII até o século XX. Vem do Rio Grande, Uruguai, Argentina, abrindo trilhas que hoje são estradas. Meu cavalo enseado, que bonito peitoral, morena, quer ir comigo? Oh, meu Deus do céu. Seguindo a madrinha, muares cansados, na invernada dos Campos Gerais, o tropeiro fazia uma longa parada.